não tem... Som. Ah. Tá tudo pronto. Eu vou nessa aqui, né? Peraí. Calma. Você viu o último que nós fizemos? Foi uma confusão. Fizeram... Mas foi bom, É. porque a gente ficou batendo papo, né? Oi, tudo bem? Nós estamos aqui direto do AncoraCast para falar algo que vai salvar a tua vida. Meu Deus. É que você aumentou bastante. Oi. Tá diferente? Vê, talvez o microfone é outro. Oi. Isso. Exatamente isso. Coloca aquela. O cara tem que saber. Tá vendo? Oi, som, teste 1, 2, 3. Estamos aqui diretamente do AncoraCast para falar algo de Deus, da parte de Deus para o seu coração. Fala alguma coisa aí, Cléber, só pra ver se tá no mesmo. 1, 2, testando. Som. Som. Vamos rodar então. Dá o alô. É ao vivo, né? Uhum. Okay. É só pelo YouTube? Só pelo YouTube. Yes. Ok. Já tá então, pessoal. Olá, tudo bem para você que está conosco nesta oportunidade? Eu sou o pastor Clésio de Carvalho Borges e este é o AncoraCast, o podcast da igreja AD Resgate, aqui em Denver, Massachusetts, para o mundo a partir de agora. E nós hoje estamos aqui com um time, um pessoal abençoado e vamos estar discorrendo um assunto muito importante, relevante e atual, que é sobre as doenças emocionais da atualidade e a cura pela palavra de Deus. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios o nosso amigo pastor Igor Epstein, que vai estar conosco falando esse tema tão abrangente. Boa noite. Bom, é uma boa noite a todos, né? Nós estamos aqui com esse assunto de suma importância, apesar de eu não ser especialista da área, mas nós temos nossas vivências, nossas experiências, coisas que a gente vem aplicando tanto na nossa vida quanto, né, nos trabalhos em escola bíblica dominical, atendendo a jovens e pessoas que passam por tantas circunstâncias que são semelhantes. Então, uma boa noite a todos. Estamos ao vivo. Você pode também interagir conosco nesse momento. Se você quiser fazer alguma pergunta pertinente ao assunto,
você pode estar entrando em contato conosco através do nosso Instagram, @adresgatema.ma. Você pode, através do direct, mandar um alô, que a nossa equipe, que a nossa produção está preparada para atender você e fazer a sua pergunta, e nós vamos responder hoje, né? Nós sabemos que nós estamos na era da modernidade, da pós-modernidade. O século XXI é marcado por transições e avanços tecnológicos. Porém, os assuntos que diz respeito, né, à mente humana, às emoções humanas, eles continuam desde o princípio, desde os primórdios da humanidade. O homem sofre dos mesmos problemas. Aí você pode perguntar para mim assim, irmão Igor, mas os homens primitivos, dos tempos bíblicos, por exemplo, eles também sofriam de transtornos emocionais? Eles tinham problema? Claro que sim. Desde que o pecado entrou no mundo, ele afetou todas as esferas da raça humana, Exatamente. inclusive especialmente as emocionais e espirituais. Por quê? Porque quando o homem se afasta de Deus, quando ele transgride, né, a lei do Senhor, automaticamente, qual é o primeiro sentimento que ele vai ter? O primeiro sentimento foi o medo, né? Ele Medo. teve medo, ele se escondeu ali porque ele teve medo. É. Exatamente, o primeiro sentimento ali, né? Ou seja, já entra no mundo, no início da queda do homem com o pecado, o medo. O medo. E o medo, ele, como eu falo, o medo ele é uma reação, né, do organismo humano. O medo ele também é um mecanismo de defesa. Se nós não tivéssemos medo, a gente pegaria o nosso automóvel, a gente andaria, sei lá, 100 milhas por hora, a gente pularia de um edifício, colocaria a nossa vida e a vida de outras pessoas em risco. Sim. Mas quando esse medo que Adão sentiu era aquele medo de culpa, né? Ou aquele medo que te paralisa, aquele pânico que impede você de avançar. E, na verdade, segundo pesquisas, os leitos de hospitais, eles estão ocupados, 50% deles, com pessoas que estão com transtornos chamados de doenças psicossomáticas. São aquelas doenças que atingem o corpo, né? Mas elas têm raiz emocional, né? Sim. O que é que acontece? Quando o seu inconsciente, por exemplo, ele registra, né, um momento de medo, um trauma de medo, ele vai registrar no inconsciente, mas vai marcar o corpo também. Geralmente as pessoas que sofrem de ansiedade, por exemplo, que tem muita preocupação com o futuro ou vive com medo, elas têm aperto no peito, né? Elas têm dificuldade para respirar, elas respiram ofegante. Por quê? Porque o inconsciente marcou aquela região do corpo, somatizou, e a pessoa começa a sentir esses sintomas. Sim, né? com certeza. Então, o que você acha, irmão Igor? Existe alguma base bíblica, né, que possa responder esse amigo que está conosco aqui ao vivo? Nós estamos ao vivo através do YouTube, né? E eu gostaria de que, se você estivesse nos assistindo agora, enviasse né, para outras pessoas essa live, este momento, para que ele possa servir também para ajudar outras pessoas. A Bíblia tem alguma recomendação para, por exemplo, a ansiedade? Nós iniciamos aqui a fala falando que a ansiedade são registros de medo, né, Sim. que ocorreram durante o desenvolvimento da pessoa, e hoje ela tem uma preocupação, ela tem medo do futuro, enfim. A Bíblia tem algum texto? Eu costumo dizer sempre, a Bíblia ela tem tudo, para tudo, né? Tem até receita na Bíblia, né? A Bíblia tem de tudo um pouco. Então ela tem a direção para que todos nós, né, tenhamos uma qualidade de vida, bem como a Bíblia fala de qualidade de vida financeira, a Bíblia fala de qualidade de vida espiritual e a comunhão para com o Senhor, né, o nosso Deus. Então nós vamos encontrar várias passagens bíblicas que dão direção, inclusive para esse tempo presente, porque nós vivemos o tempo presente, não é só da ansiedade. O mundo ele tem ensinado o ser humano a buscar agilidade em tudo. Então, às vezes, é muito mais fácil a gente buscar algo, né, específico do que algo de Deus.
para tratar essa ansiedade. Nós vamos ver N passagens, como por exemplo o Salmo 46:1, né, que diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Então a gente tem que entender primeiro o que é essa angústia. É uma ansiedade, é uma aflição, é por conta das lutas, das batalhas, é por conta do medo que se enfrentava naquela época, né, de um exército contra o outro. O que é essa ansiedade? É os anseios da vida, é a solicitude da vida. Então nós temos respaldo para tudo isso mediante a palavra de Deus, para que o servo de Deus e aquele que não serve a Deus passe também a acreditar em Deus e busque na Bíblia soluções para os seus problemas. A Bíblia com certeza tem um texto aqui que a gente marcou, que é Filipenses capítulo 4, e verso de número 6, que diz: não estejais ansiosos, né, ou inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Exatamente. Então, a ansiedade já está presente aqui no texto bíblico. Né? Uhum. Já está presente aqui. Pedro, acho que 5:7, diz também, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra ansiedade na língua grega, que foi escrito dá o sentido de estrangular, né? De asfixiar, de tirar o fôlego. É o sentimento então, que se tem, né? Você está sendo pressionado. Vai roubando o oxigênio da pessoa. Né? Então, a Bíblia tem, e eu gosto muito desse texto, porque quando a gente vai para os escritos originais, essa palavra aqui, guardará ou guarda, ela tem um emprego de uma guarnição militar. É foren no grego, que significa uma guarnição militar. Quando Paulo está dizendo assim, e a paz de Deus, perceba que é a paz de Deus, não é a paz do mundo, porque a paz do mundo ela está vinculada a bens terrenos, a segurança financeira, a segurança familiar, né? Enfim, uma série de coisas. A paz de Deus, ela transcende a isso, ela é independente da circunstância. Porque esse homem que está escrevendo aqui, ele está na prisão. Né? Ele não está no resort, ele está numa prisão. E escrevendo uma palavra de consolo. E ele sabe que ele vai morrer, porque Deus tinha falado com ele. Sim. Que a viagem para Roma, agora aqui, abre-se um leque muito importante para nós aqui. Né? Alguém que está sentenciado à morte, está na antessala do martírio, alguém que sabe que dali ele vai para o paraíso, ele vai para a eternidade, e ele está dizendo assim, né? Primeiro que no verso 4 ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Né? Olha só que palavra, essa palavra hará, xará, do grego, né? Ela é a palavra para alegria, e ela não é isenta de dificuldade, de lutas, de provação. Né? Diz que um certo rei, ele resolveu premiar a pintura mais linda, mais significativa do reino. E ele escolheu um tema, a paz. Né? Então, algumas pessoas vieram e, por fim, ele escolheu três pinturas. Uma detalhava o céu, enfim, as estrelas. O outro, um dia ensolarado. E a última foi curiosa porque foi a que ganhou o prêmio. Retratava um vendaval que entortava as árvores, envergava as árvores, e o rei escolheu aquela pintura. E todo mundo ficou sem saber por quê. Aí ele explicou, chega mais perto da pintura. E quando você chegava mais perto, você via que aquele vento que ia quebrando tudo, entortando as árvores, no final tinha uma penha. E tinha uma fenda na penha. E dentro da penha tinha um ninho de pássaro. E a mãe com os filhotes estavam ali abrigadas. Protegidas, enquanto que lá fora estava uma tormenta. A paz é isso. A paz nem sempre vai significar que você está tudo bem. Isenção de conflitos ou de aflições. Né? Mas isso é interno. Exatamente. A paz aqui é bem claro que fique, que é a paz que excede o entendimento. Isso, a paz de Deus. A paz de Deus, ela excede o entendimento. Então, às vezes, realmente é incompreensível, porque a paz é algo que pode acontecer exatamente, né, mesmo no meio dos conflitos, mesmo no meio da dificuldade, ainda assim você poder ter paz. É o caso do Paulo aqui.
É o caso de Daniel, é o caso de outros, né, autores aí que estavam em paz mesmo no meio das tribulações e das dificuldades. Um dos casos clássicos de quem tem e quem não tem a paz de Deus é o caso do carcereiro lá do capítulo 15, né? Sim, que queria de Atos. de Atos. Enfim, quando ele vê que as portas das prisões estão abertas e ele imagina que os presos fugiram, ele lança a mão da própria espada para tirar a sua vida. Aí o Paulo grita na escuridão, não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. Todos aqui. Agora, olha o contraste. Ele era o que tinha a chave, que abria as prisões. E ele seria o responsável, né? E ele não tinha paz. Agora, quem está preso, quem está machucado, quem está com o pé e mãos no tronco, ele tinha paz. A ponto de quando as cadeias se abrirem, ele não fugir simplesmente. Ao ponto dele poder dar um ensinamento, né? De direcionamento para aquele carcereiro, para que ele também encontrasse a paz. E, na verdade, as pessoas inquietas, né, a gente entende que, às vezes, o mundo, principalmente depois da pandemia, depois da Covid, enfim, o índice de problemas emocionais ele aumentou, triplicou, né, de pessoas com ansiedade, com transtornos, enfim. Mas, muito mais do que isso, eu sempre digo que, muito mais do que simplesmente um momento na história da humanidade, está um fator de se estar distante de Deus, né? Fyodor Dostoiévski, ele disse que há um vazio existencial no homem que é do tamanho do formato de Deus. Né? Então, essa falta de Deus, Deus encaixa certinho nessa falta. Né? Sim. Quando você enche... mas quem serve a Deus, quem conhece a Deus, pode ter ansiedade? Pode ter. Pode ter depressão? Pode ter. Sim. Mas, todavia, nós sabemos que a fé, isso é comprovado cientificamente, que a fé, ela tem um poder curativo também das emoções. Sim, com certeza. Até o simples fato de você ajoelhar faz o seu lóbulo frontal trabalhar, exerce uma melhor qualidade para você fazer a tomada de decisão. Ou seja, as orientações bíblicas, elas sempre vão não só aproximar o homem de Deus, mas bem como também trazer paz, trazer alegria, satisfação. Existem estudos e comprovações de quem lê 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, porque é provado que se você ficar meia hora assistindo notícia ruim, você adoece. Sim. E a Bíblia, ela é uma palavra de esperança, ela é uma palavra de fé, ela é uma palavra que te conduz a você esperar e criar expectativas boas. E isso alimenta você, até provado pela medicina, que a fé, ela alimenta você. Tem pessoas que querem dizer, fulano foi curado porque ele tinha fé e a fé fez o organismo dele trabalhar. Então, para achar uma explicação ali científica, né, que a fé fez o organismo trabalhar a cura. Mas, na verdade, a gente tem a fé em Deus, mas que ajuda também... Sim. Na cura também ajuda. É você que está nos assistindo agora, você pode perguntar para nós. Tudo bem, eu tenho algum tipo de transtorno emocional. Se eu for na igreja, por exemplo, o pastor orar... não só na emoção, às vezes a pessoa ela é confrontada ali, e foi curada, e a pessoa fala, fui, então faz o que você não fazia. Às vezes a pessoa faz sentindo a dor, mas para não dizer que não, ela acaba aceitando aquela circunstância. Enfim. Mas a verdade é que todos nós carregamos pesos, né? Na sua estrutura física, emocional, desde o princípio. A gente carrega pesos, carrega fardos. E uma das ilustrações que eu acho muito belas são do livro do O Peregrino, de John Bunyan. Muito bom. Quando... Por sinal. Naquele livro ilustrado, né, que tem a ilustração, que cristão ele ele está caminhando. Está caminhando e encontra vários desafios ao longo da caminhada. Mas quando ele está subindo a colina, ele tem uma mochila nas costas, tipo aquela mochila de quem vai acampar, sim, cara, peso, que é bem grande, né? Pesado. Quando ele chega no topo da colina e ele se depara com a cruz, a mochila ela rola, né, colina abaixo, simbolizando que quando você olha para a cruz, o peso diminui. Sim, né? O claro. peso da culpa, né?
do pecado. Do pecado. A culpa é uma das emoções mais esmagadoras né, da mente humana, enfim. Ela está responsável por muitos problemas. Mas Sim. como se livra da culpa, né? Esse fardo que esse homem carregava? A gente se livra da culpa primeiro reconhecendo. Né? Lembra da mulher, aquela mulher do capítulo 8 de João, quando os fariseus levam ela até Jesus, e eles disseram, essa mulher foi pega no próprio ato, adulterando, e na lei Moisés manda que tais sejam apedrejados. E tu, o que dizes? Eles queriam pegar Jesus, obviamente. Se Jesus dissesse apedreja, ele estava condenando a mulher, e só quem poderia condenar naquela época ali seria Roma, né? Porque estava sob o jugo. Enfim. Se ele diz, não apedreja, ele ia contra a lei dos judeus, contra a lei de Moisés. Então, mas a mulher, ela não argumentou nada. Né? Ela pode dizer, peraí. Você manteve calado na sua condição. Eles estão me acusando, mas também tem pecado. Talvez ela até assumiu a culpa naquele momento ali. Quando ela fica em silêncio, obviamente ela está assumindo. Quem cala consente. Ela estava assumindo. Não, realmente eu pequei, eu falhei. E essa é a condição de que nós precisamos para realmente ser abençoados. Né? Sim. Reconhecer. É bem nítido a palavra que diz, aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, o primeiro ato é você confessar, né, os seus erros, as suas falhas, para poder você alcançar essa misericórdia. Então, você tem que realmente se desprender dessa culpa através, né, desse ato de reconhecimento. Agora eu pergunto para vocês e para vocês. É fácil reconhecer que está errado? Não. Acho que a coisa mais difícil que tem no ser humano é reconhecer que está errado. Muitas vezes o ser humano ele sofre não pelo reconhecimento de estar errado, ele sofre pelo remorso da punição que ele está sofrendo. Então, por exemplo, um assassino vai lá, mata várias pessoas. Exatamente. Às vezes ele não arrependeu-se de ter matado aquelas pessoas. Ele está arrependido de ser preso. Ele está arrependido de passar, às vezes, pela cadeira da morte. Ele está arrependido daquilo que vai vir de consequência para ele. Como a Bíblia nos diz que Esaú buscou arrependimento diante de Deus, ainda que com lágrimas o buscou, não achou arrependimento. Era o famoso lágrima de crocodilo. Né? Ele chorou, mas ele não estava arrependido realmente. Ele estava com remorso. E remorso não é arrependimento, é diferente. É a mesma coisa que Judas e Pedro, né? O Judas negou Jesus. Né? E o Pedro também negou Jesus. Né? Diz que ele chegou a realmente praguejar. Não, eu não conheço. É uma traição, né? É uma traição. Porque como Mas assim qual você é a diz que me diferença de um que é restaurado e se torna uma coluna, se torna um embaixador de Jesus, e o outro que vai lá e comete suicídio? Qual é a diferença? Exatamente. Porque Judas foi consumido pelo remorso. Pelo remorso. Né? Sim. E o remorso não é arrependimento. Ele juntou ali a vergonha, o remorso, uma série de sentimentos para poder ele simplesmente não se arrepender e voltar. Mas ele cometeu suicídio porque Satanás entrou nele. Mas Satanás também entrou no Pedro. Sim. Jesus disse, Pedro, para trás de mim, Satanás. Sim. Né? Mas qual é a diferença dos dois? Em momento algum você vai ver Judas chorando, se arrependendo. Agora Pedro não. Quando o galo canta, e aí nós teríamos muitas coisas para falar, porque alguns estudiosos dizem que não é galo mesmo que canta. Não, é galo. Né? É uma trombeta que toca na troca tá cheio de galo lá em Israel. Pretoriana, mesmo porque galo não era considerado um animal imundo, né? E não estaria, enfim. Mas isso não é o mérito da questão. Não altera o fato de que alguma coisa despertou a consciência dele. É um som. Tinha algo que iria falar para ele. Né? E ele, de repente, nesse ponto tinha um aqui, sinal ali. É nesse ponto aqui. Exatamente. Que vai disparar o gatilho que tu tá acabando de me... Que aí ele lembra que Jesus tinha falado para ele. Né? Eu não conheço esse homem. Exatamente. Né? Então, qual é a diferença? É que Pedro saiu chorando amargamente. Ele se arrependeu daquele feito. Quando você realmente chora, não só externamente, mas realmente de coração. Não, e certamente ali a gente pode bem dizer que existiu um sentimento chamado amor.
Então ele tinha amor por Jesus. O Judas talvez não. Judas talvez estava ali, tinha a bolsa, vou pegar o que sobra. Judas, segundo Augusto Cury, né? Psiquiatra Augusto Cury, Uhum. diz que ele era o cara mais racional do grupo ali, mais centrado. Era o melhor intelectualmente falando, era o melhor, né? Só que tinha uma Ele coisa, era ladrão tinha desde um o princípio. problema, ele deixou o dinheiro entrar no coração dele. Ele O era dinheiro ladrão. é um ótimo... Só que ele era ladrão desde o princípio. É. Ou seja, ele já foi selecionado, ele era ladrão desde o princípio. Então, Assim, ele ó, não mudou, ele tinha a oportunidade de mudar. Sim. Não é, uma outra coisa que você pode estar pensando, e até o pessoal aqui. Então Jesus escolheu Judas para ir para o inferno? Não. Nós não pensamos Nós nessa temos linha. o livre-arbítrio. Ele tinha a oportunidade de fazer ele como podia Pedro. se arrepender, mas ele deixou, né, o dinheiro. Primeiro ele deixou o dinheiro entrar no coração. A raiz, o amor ao dinheiro é a raiz. O amor ao o dinheiro, amor. não é o dinheiro. O dinheiro é bom. O amor, não gostar do dinheiro dá para mim. 6:10 de Timóteo, né? O amor ao dinheiro. O apego ao dinheiro, É. entendeu? Então o dinheiro ele é um ótimo servo, será um péssimo senhor. Exatamente. Quando ele é o teu senhor, daí Teu tu vira um senhor, escravo. Aí tu quebra princípio, tu acaba com a tua saúde, com a tua família, para ter a plata. Aí Não tinha plata. nós entramos na ansiedade de novo, que o povo está ansioso em ganhar dinheiro, em almejar mais, em ganhar mais. E Daí aí começa a desenvolver os transtornos emocionais. A insônia, não consegue Exatamente. dormir, né? É igual aquele homem que foi pescar, ele estava estressado, ele tinha uma empresa muito grande, muito dinheiro, Uhum. e ele, vou pescar na Amazônia, um negócio bem tranquilo, bem rústico, um nativo lá, só com uma canoazinha, sem motor, sem fazer barulho, que eu não consigo mais. Aí ele foi lá e contratou um nativo daquele lá da Amazônia. E disse, por favor, me leva a pescar. E aquele moço cobrou um determinado valor, pegou o remo e foi levando ele para dentro do rio para pescar, né? E era aquela calmaria, aquela paz toda, só o barulho das águas, dos pássaros, e aquele empresário cheio de estresse, tomando remédio de tarja preta, pescando, e pensou, puxa vida, que coisa boa. E eu posso fazer isso, porque eu tenho muito dinheiro. Uhum. Daí ele olhou para aquele nativo e disse, por que você não abre uma empresa, empreende? Para quê? Vai lá, faz umas 5 canoas dessa, contrata mais alguém, bota para trabalhar para ti, tu vai ganhar mais dinheiro. Gerar estresse no canoeiro. Mas para que eu vou querer mais dinheiro, diz ele? Eu tenho tudo aqui, eu tenho minha casa na beira do rio, quando eu quero eu como peixinho, durmo bem, estou com saúde, mas daí tendo mais dinheiro, tu pode viajar. Viajar para quê? Viajar como eu estou fazendo, para vir pescar, para desestressar. Eu já estou fazendo isso, sem me estressar, entendeu? É exatamente isso. Tem um que fala assim, você sabe qual é a diferença do rico para o pobre? A diferença do rico para o pobre é o seguinte, é que o rico ele vai trabalhar duro a vida toda, estressantemente, vai juntar o máximo de dinheiro possível para ele ter uma casinha na beira do lago para pescar e descansar. E o pobre não. O pobre ele já tem a casinha na beira do lago para ele descansar. Você vai ver, é que o que acontece é que as redes sociais, por exemplo, eles pintam um mundo perfeito. Perfeito, e não existe isso. As fotos é perfeito, o cara não tem ruga. A pessoa volta 15 anos nas tudo fotos. muito bonito, né? Hoje em dia, se alguém desaparecer, não dá para pegar a foto dela da rede social para procurar, que tu nunca vai achar. Nunca vai achar. Nunca vai achar. Nunca. Tem que A pegar... quantidade de filtro é tão grande que... Não vai dar, entendeu? O que acontece? Então tem que pegar as pessoas... Aí pinta uma vida perfeita, né? É por isso Casamento as pessoas perfeito, estão saúde fugindo perfeita, da realidade. Né? Enfim. Aí o que acontece? Aí você olha, alguém olha e diz, eu tenho que acompanhar esse... Né? Eu tenho que andar nessa tribo, eu tenho que acompanhar isso aí. As pessoas começam a apertar. Trabalhar mais, se endividar, comprar o iPhone da última geração para poder acompanhar. Aumenta a cobrança, olha lá. Fulano está fazendo isso, eu não estou fazendo, então eu preciso fazer. Está tirando férias, está indo para a Europa. Aí, você não me concede isso, você não, porque vira uma disputa. Aí começa as cobranças, às vezes, em casa. Né? Aí começa esses problemas a serem agravados. Às vezes a pessoa já tem um problema, ela começa a agravar os problemas porque o mundo vai cobrando isso dela e a mentira que o mundo prega é justamente para as pessoas ficarem presas na mentira. Não na verdade. E daí o que acontece? A pressão social gera pressão emocional.
Aí quando o indivíduo vê, ele está tomando tarja preta para dormir, né? Ele já não tem mais tempo para a família, para a esposa, para os filhos, né? Ele trabalha de sol a sol. E quando ele vê, ele perdeu as coisas mais importantes da vida, né? Eu pelo menos, alguém pode dizer, mas o senhor está falando isso, mas o senhor é brasileiro, está aqui nos Estados Unidos. Eu não vim aqui simplesmente para ganhar dinheiro. Eu vim para ganhar dinheiro também, né? Mas eu vim aqui com um propósito de vida, um propósito de Deus. Porque se fosse só para ganhar dinheiro exclusivamente, eu não estaria aqui. Porque eu acho que a pessoa que só tem dinheiro, ela é muito pobre. Porque ela só tem dinheiro. Ela só tem dinheiro. Então, as pessoas realmente ricas, é aqui a palma da minha mão, ela tem uma mente saudável, um espírito saudável, família saudável, relacionamentos saudáveis. E quanto vale a salvação? Quanto vale a salvação? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O salmista falou, no Salmo 49, se não me falha a memória, ele disse que se alguém quiser remir a alma do seu irmão, os seus recursos se esgotariam rapidamente, porque a redenção da alma é caríssima. Não há preço. Então seria mais ou menos isso, né? Eu queria trabalhar ainda aqui para a gente partir para o final, um texto que está em Romanos, capítulo de número 12. Todos nós conhecemos, né? Esse texto, para deixar para a sua meditação. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, né? Essa palavra, não vos conformeis, conformar, ela vem de um verbo grego chamado esquema. Esquema. Conformação. Esquema já não é coisa boa, né? Esquema de aposta, esquema político, esquema. Então vem esquema. O que é? Esquema é moldar-se conforme um padrão, né? Então, qual é o padrão deste mundo? É isso que a gente acabou de falar. Correria desenfreada, estresse, depressão, ansiedade, vazio existencial, falta de propósito de vida. Mas eu quero acompanhar, eu quero, né, estar no meio, eu quero ter evidência. Então, as pessoas lutam para ter uma posição e, no final, elas acabam percebendo que tudo aquilo não tinha... Não, e ainda tem a frustração, né? Ainda tem a frustração. Às vezes a pessoa ela não consegue o objetivo que ela traçou e ela se frustra. E outras até conseguem, porque às vezes o ser humano ele tem ali o anseio de conquistar algo e ele tem o tédio depois de possuir esse algo. Então a vida está nesse momento, né? Você anseia por algo. Quando você consegue esse algo, você tem o tédio de ter esse algo. Então é mais ou menos assim, acabou de lançar um outro telefone. Aí todo mundo já acha que o anterior, que estava o ano passado, já é obsoleto. Aí fica aquela corrida do rato. Então a pessoa ela fica correndo sempre por algo novo e esse algo novo nunca vai satisfazer o que é realmente o vazio do ser humano. Porque o que o ser humano sente, quando a Bíblia diz que a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus, é justamente o que o ser humano precisa, é a presença de Deus, é a paz que excede o entendimento. O que o ser humano falta para o ser humano hoje é realmente ter essa comunhão com Deus, porque essa falta de Deus a gente pode tentar suprir com alguma coisa, com dinheiro, com droga, com mulher, com bebida, com qualquer coisa. Você pode tentar suprir. E isso, para você tentar suprir, você vai ter que ficar continuamente fazendo algo novo. É igual a pessoa que começa a se drogar. Às vezes uma droga baixa e vai aumentando a dose, vai aumentando para tentar suprir aquela dependência, aquela falta que ela tem. E quando a pessoa descobrir que essa falta que nós citamos aqui, que é do tamanho de Deus, não é porque Deus é pequeno, que às vezes a pessoa pode falar assim, o vazio que eu tenho dentro de mim é do tamanho, então Deus é desse tamanhozinho? Não, é porque a falta é grande demais. Sem Deus você tem uma falta muito grande, você falta ali tudo, você não tem nada. Então Jesus deixou bem claro isso. Quem tem a Deus tem tudo. Quem não tem o Pai não tem nada. O que acontece também é que nós estamos falando isso no âmbito geral. Tem muitas pessoas que já conhecem a Deus, exatamente, mas entram por esse mesmo caminho, né? Começam a ter
essa forma de pensar e de viver. E um dos elementos que acontece quando nós entramos por esse caminho é o enfraquecimento da fé. Sim. Né? Enfraquecimento da fé, os problemas começam a acontecer, doenças físicas, emocionais, né? E às vezes até abertura para vícios. Né? Quantas pessoas, mesmo conhecendo o Evangelho, hoje estão viciadas na internet, em sites impróprios. Né? Sim. Aí o que eu faço para sair dessa gaiola, daquela rodinha? Aqui, ó, é o versículo de número 2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra transformai-vos é morfê no grego. E morfê significa se moldar de uma coisa para outra coisa melhor. Essa palavra morfê, ela tem a mesma raiz da palavra metamorfose. Sim. Quando aquela lagarta entra no casulo e fica ali aquele processo, ela... O girino também passa pela metamorfose. Se transforma em outro ser superior, um ser... Metamorfos. A metamorfose. Mesmo às vezes na igreja tem muita gente que está com a mente velha. Que está ainda na possibilidade de lagarta. Ela precisa tá ainda com a mente corrompida, sofrer. Está com a mente doente. Tem muito, né? 20 anos na igreja, mas não se converteu. É possível ter problemas emocionais? É possível. Mesmo às vezes você servindo a Deus. Mas quando você para no tempo, é por isso que aqui a gente bate muito na questão do conhecimento da palavra, de conhecimento da palavra, porque é a palavra que renova. Está aqui o texto está dizendo, ó, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem um versículo lá para a gente ir partindo para o final, acho que é 4 de Provérbios, que diz assim, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Né? Quem aqui sai de madrugada para trabalhar? Eu saio. Se eu chegar no inverno, você enxerga pouco. Né? Tem as luzes, enfim, né? Público, iluminação pública, mas se você desligasse elas, você estaria em plena escuridão, às 5 horas da manhã. Mas quando vai passando às 6, às 7, vai clareando e você vai tendo uma visão mais clara do ambiente do cenário. Assim é a nossa caminhada. Né? Quando a gente fica preso em velhos conceitos, naquela fase rudimentar do Evangelho, que você aprende nisso e você não tem intenção de crescer, de aprimorar, de abrir os horizontes, você caminha na escuridão, mesmo conhecendo. Né? Quantas pessoas, mesmo conhecendo, né, a palavra de forma superficial, rudimentar, ele está caminhando na igreja, mas ainda não tem a luz. Tem um outro porém aí também. Às vezes a pessoa está na igreja, a pessoa está na escola dominical, ela ouve os ensinos, ela lê a Bíblia, mas ela não aplica isso na vida dela. Ela não coloca em prática a fé, porque a Bíblia diz que a fé ela é pelo ouvir e ouvir. Então ali não é uma redundância, é porque é para você ouvir e cumprir aquilo que você está ouvindo, você botar em prática aquilo que você está ouvindo. Então, quando a pessoa não põe em prática, ela realmente vai deixando a fé de lado. E quando a pessoa entra em depressão, ansiedade, N outras crises, principalmente na igreja, ela é muito mais fácil para o ser humano buscar um paliativo rápido. É o mesmo exemplo de uma pessoa que está com sobrepeso e ela quer emagrecer. É muito mais fácil ela buscar uma injeção que tem hoje do que ela pegar e falar assim, não, eu vou malhar, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer algo para poder mudar a minha rotina, o meu padrão de vida. Então hoje o ser humano está se apegando, mesmo nessas questões, em buscar coisas que sejam rápidas. Por exemplo, o sono. A Bíblia diz que eu deitei e logo dormi, porque quem me fez repousar em segurança? O Senhor me fez repousar em segurança. Mas é mais fácil eu tomar um tarja preta para dormir, porque eu não preciso orar, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso fazer nada para poder eu conseguir dormir. Então se a Bíblia ela tá errada, porque se a Bíblia está dizendo que o Senhor me faz repousar em segurança, eu vou repousar em segurança. Se a Bíblia fala que eu tenho que lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele cuida de mim, ele cuida de mim. Se a Bíblia diz que mesmo nas aflições eu tenho paz, né? Digo-vos isso para que em mim tenha paz, Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É porque eu vou ter aflição, porém eu vou ter paz. Então a Bíblia já nos dá todo esse direcionamento para
É o caminho, né? As pessoas querem resultados imediatos. Imediatos. É um mundo moderno. O mundo moderno, Fast food. esperar produz estresse. Né? Exatamente. Então, o que acontece, para a gente, né, encerrar? Existe um plano, né, bem elaborado, né, hoje, para que você fique refém de coisas superficiais. Exatamente. Por exemplo, a gente partir para o final. A questão da alimentação. Uhum. Né? O fast food. Uhum. Você vai lá Junk comer, food. esse aí mesmo. É o lixo. Aí você passa ali, fez o pedido, na outra janelinha, pegou e vai. Só que essa comida ela é preparada especialmente para te viciar. Sim. Então, a gordura, o açúcar, a crocância, a maciez, enfim, tudo É um mercado. É um mercado. Eles querem que você volte. Porque isso aqui te traz prazer. Esse tipo de alimento te traz prazer. Sim. Aí você se habitua a comer aquela comida ali, que na verdade nem é alimento, né? Aí você chega dentro de um prato de salada, puxa vida, coisa ruim, né? Uma comida saudável você não quer comer, porque o teu cérebro ele está condicionado, Sim. né? A buscar aquilo ali. Outra questão do prazer. Quantas pessoas estão viciadas na pornografia? Sim. Né? Então elas não conseguem encontrar prazer no sexo Na rotina normal, vamos dizer. com o seu cônjuge, parceiro. por exemplo. Existe um índice muito grande de homens de 30, 40 anos com impotência sexual. Porque eles não conseguem ver no sexo normal, natural, que Deus criou com seu cônjuge, com a sua esposa, mas não existe mais aquela adrenalina como lá naquele vídeo que é curto, aquele prazer rápido, momentâneo, escolhe ali falando na questão hétera, né? Uma mulher que ele quer, se é loira, se é asiática, se é isso e aquilo, né? Sim. E quando ele transfere isso para a realidade dele agora é de morte. Volta para a ilusão. Né? Morte A ilusão emocional, morte espiritual e morte conjugal. Né? Sim. Outra coisa, a questão da informação. Eu falei também sábado aqui, Sim. ali no treinamento. Qual é o nosso parâmetro de informação hoje? Via de regra, são os Reels do Instagram. Não deveria. Que duram 1 minuto. Mas não deveria. Mas, via de regra, 90% das pessoas elas se informam dessa forma. Né? Poucas pessoas param para ler um artigo do começo ao fim. Poucas pessoas, segundo pesquisas, pegam um livro e lê até o final. 90% a 95% delas param na metade e não terminam. As pessoas elas estão tão habituadas em coisas rápidas, quando às vezes a gente manda um áudio mais longo para explicar algo. Coloca no 2. A pessoa, não só na velocidade rápida, mas às vezes a pessoa fala assim, você mandou para mim um podcast, mas às vezes é necessário você fazer uma explicação. Sim. Eu mesmo sou muito detalhista em fazer uma explicação, eu costumo mandar áudios maiores. Aí as pessoas elas não têm paciência de ouvir um áudio de 2 minutos. Mas aí ela senta na frente da internet, fica 2 horas vendo um monte de porcaria e não vê uma explicação. Mas via de regra, nós temos que fazer como os bereanos, né? Então nós vamos ver em Atos lá que tinha um povo que ele se preocupava em examinar a escritura para ver se aquilo que realmente estava sendo posto diante dele. Então, via de regra, não adianta você olhar um Rios lá. Outro dia me perguntaram, falaram assim, tem um negócio que faz sentido. Caim não morreu. Caim tá vivo até hoje, porque Deus botou um sinal nele que ele não podia morrer. Eu falei, não, gente. Botou um sinal que ninguém podia matá-lo. Mas morrer, ele morreu, gente. Pelo amor de Deus, não vamos entrar em polêmicas porque tá vendo em rios, né? Então, essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Nós estamos chegando ao final, né, do nosso bate-papo aqui